Vamos lá, pessoal. A gente estava vendo aqui, né, quais são os requisitos para iniciar um processo. E agora a gente vai continuando aqui. A gente vai entender onde que vai ser o processo, onde que vai acontecer esse processo, né? Lembrando aquelas perguntinhas, o que, quando, onde, né? Onde que vai ser? Bom, que a gente entra numa seara aí meio que é um pouco difícil de entender no primeiro momento, mas eu vou ajudar vocês aqui. Bom, vamos lá. Tem a Justiça Federal, tem a Justiça Estadual, tem a Justiça Especializada. Como assim? O que são tudo isso que eu acabei de dizer? A gente tem um quadro aqui muito legal do portal Minuto Direito. Peguei lá, muito interessante. Essa matéria aí que tá tá lá no PDF de vocês também. É muito legal para vocês entenderem. Vamos lá. Num primeiro momento, a gente tem aqui a Justiça Comum. Vocês podem analisar aqui embaixo. Vamos começar por baixo, né, da base, onde vai iniciar o processo. Tem a Justiça Comum, que é a Justiça Estadual, do lado esquerdo, e a Justiça Federal, do lado direito. Então, esses dois primeiros do lado esquerdo são a Justiça Estadual, esses dois posteriores aqui da Justiça Comum são a Justiça Federal. Do outro lado, a Justiça Especializada, né, que é tida como uma justiça que trata uma matéria muito específica, porque ela demanda certos requisitos para ser entendida, para ser provado aquilo que você quer provar. A Justiça Especializada é a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, que enfim, todo mundo acha que só acontece a cada 2 anos. Não, ela sempre está aí, sempre analisando o processo, só que ela tem uma atividade também administrativa de promover as eleições, né? Então, mas ela é a Justiça Eleitoral, por isso mais uma prova de que ela é totalmente especializada. E a Justiça Militar, que vai tratar dos militares de carreira também estadual, normalmente vinculada com o Estado, né? Mas é uma justiça especializada. E também os militares do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, que são militares federais, né? Vinculados ao federal. Vamos lá. Aqui a gente consegue entender uma coisa muito importante. Há tribunais que se mesclam. Por exemplo, na Justiça Comum, tudo que é Justiça Comum, seja juiz, seja uma coisa estadual, uma matéria estadual, uma matéria federal, vocês vão ver, eles vão se encontrar aqui, ó, Superior Tribunal de Justiça. Esse é o guardião da lei, da uniformização da lei, da Justiça Comum, né? Então, que a maioria, que a maior parte das matérias, o grosso das matérias do nosso país é tratado na Justiça Comum. Mas vamos lá. Tem aqui a primeira instância, vocês podem analisar, e a segunda instância. A primeira instância é aquela instância que, em geral, a gente vai entrar de uma vez, vai lá, que é o juiz, certo? A segunda instância, normalmente, ou é um colegiado de juízes, ou são desembargadores, são tribunais de justiça, tribunais regionais federais. Mas tá, estamos aqui. Juiz de direito, que é da vara comum, né? São processos que a gente comumente vê, que são processos do rito comum, né? São tudo que a gente vai ver aqui é direcionado ao rito comum. Lá no finalzinho a gente vai falar sobre juizado especial, que é aqui nosso segundo quadradinho aqui embaixo. São juizados especiais cíveis, juizados especiais criminais e juizado especial da fazenda pública. Os próprios nomes deles vão classificar que eles têm uma pequena divisão. Os cíveis vão cuidar de matéria civil, o criminal de pequenos delitos, e o da fazenda pública são aqueles processos contra o Estado, contra o governo. No caso da Justiça Federal, tem o juiz federal, que é a parte comum também, é o reflexo do juiz de direito aqui, do juiz estadual. E o Juizado Especial Federal, ele é um só, em geral, né? Aqui, enquanto no Juizado Especial do Estado a gente tem divisão de em três partes aí, aqui é o Juizado Especial Federal. Como um todo, como normalmente a Justiça Federal tem menos demanda, ela às vezes é menos fracionada, entendeu? E ela é o reflexo do Juizado Especial do Estado. Um reflete o outro. O que vai definir entre um e outro é principalmente o interesse da União, certo? Se a União é interessada, se o governo federal é interessado, o que é ser interessado? Ele pode ser afetado de alguma forma por aquilo? Por exemplo, os processos da Caixa Econômica Federal. Muita gente acha que é na Justiça Comum, certo? Mas os processos contra a Caixa Econômica Federal são direcionados à Justiça Federal. Se você tiver um problema com o seu cartão da Caixa Econômica, não vai ser Justiça Estadual, vai ser Justiça Federal. Por quê? A Caixa Econômica é uma empresa pública federal. O Banco do Brasil não. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, que se chama.
parte dela é do governo federal e parte delas são pessoas que foram lá na Bolsa de Valores e compraram ações. Então, como a União não é a única interessada naquilo, se decidiu-se por deixar ela na estadual. Ou seja, o Banco do Brasil, apesar de ser boa parte dele do governo federal, como não é tudo, é da Justiça Estadual. A Caixa Econômica é da Justiça Federal. Esse é um exemplo muito importante porque, como tem muito interesse de pessoas comuns, né, nós aqui, pessoas da sociedade que não são instituições, não são partes governamentais, como também tem o interesse dessas pessoas, né, que o Banco do Brasil prospere, que ele não quebre, então está na Justiça Estadual, né? Porque quando a gente vai processar alguém, se eu quero processar alguém que bateu no meu carro, eu vou entrar na Justiça Estadual. Se eu quero processar alguma coisa vinculada com a União, com o governo federal, vai ser a Justiça Federal, certo? Essa vai ser a principal divisão aqui entre os dois. E aqui a gente vê toda uma estrutura, vê que o Tribunal de Justiça responde ao juiz de direito, enquanto o Juizado Especial Federal, o Juizado Especial Federal tem uma turma recursal, no caso aqui tem uma outra nomenclatura, o Conselho Recursal, mas é a turma recursal. Qual que é a diferença do tribunal para a turma recursal? O tribunal é composto por desembargadores, ou seja, composto por aquele juiz ou aquele advogado ou membro do Ministério Público, né, que no 5º Constitucional, procurem esse termo depois, que eles alcançaram o cargo de desembargador da Justiça Estadual. Na turma recursal é o juiz comum, é o juiz que está aqui. Inclusive no juizado ele pode ser delegado para a turma recursal. A turma recursal é um grupo de 3 juízes que vão tentar verificar se aquele juiz que deu uma primeira sentença ele está correto. A Justiça Federal, no caso, ela vai ser, quem vai ser a segunda instância dela vai ser o Tribunal Regional Federal, né? Ou seja, é o espelho do Tribunal de Justiça. E aqui no Juizado Especial, no Juiz Federal para o Tribunal Regional Federal, do Juizado Especial Federal para a Turma Recursal Federal ou Conselho Recursal. E vocês podem ver que tem um quadradinho a mais bem aqui no meio, a Turma Nacional de Uniformização. Essa Turma Nacional de Uniformização, ela serve como, digamos assim, ela padroniza todas as justiças federais do Brasil, certo? A Justiça Estadual, infelizmente, não tem esse recurso. Pode ter um entendimento em Mato Grosso e outro em Mato Grosso do Sul. Aqui, a Turma Nacional de Uniformização, ela vai pegar esse processo e falar assim, não, pera lá, a gente tem que seguir um entendimento só, o Brasil é um país só, o direito é um só, né? Então tem que ter uma coisa só, entender uma coisa, uma aplicação daquele direito só. Então ela tem essa vantagem aqui. Se discute muito em tentar implantar algo aqui na Justiça Estadual, mas infelizmente até o momento não temos nada quanto a isso. Ou seja, é um pouquinho, a gente já vai falar das inseguranças do juizado mais pra frente. Aqui vou passar rapidamente porque são justiças especializadas, né? Uma coisa assim, digamos assim, não é o geral, a gente está tratando hoje do trabalho mais geral. O Juiz do Trabalho, ele tem o Tribunal Regional do Trabalho, depois o Tribunal Superior do Trabalho. Vocês podem ver que aqui no meio tem uma cisão, que aqui é o Superior Tribunal de Justiça, tirando as turmas recursais e o Juizado Especial Federal, que é o único recurso depois desse, é o Supremo Tribunal Federal, eles vão seguir essa linha aqui do meio, mas a Justiça Comum aqui, os juízes comuns, eles são vinculados no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, os 2 juízes acabam tendo que acatar a jurisprudência daqui, do Superior Tribunal de Justiça. Aqui a gente já vê que cada justiça tem o seu Tribunal Superior próprio, né? Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, e todos vão ter uma estrutura mais, digamos assim, mais simples, né? Mais direta, certo? E aqui vocês vão entender que a especialidade ela vai trazer, na verdade, uma especialidade que ela é tão específica que ela vai até os recursos superiores, até os tribunais superiores, com pessoas que só focam numa área do direito, entendeu? Mas todos, absolutamente todos, estão vinculados ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião, né? Se o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superiores são guardiões da lei, o Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição Federal, porque independente de qualquer área, todas obedecem à Constituição Federal.
E aqui a gente pode ver o Conselho Nacional de Justiça vinculado, nesse caso, ao Supremo Tribunal Federal, que ele vai cuidar da parte administrativa de todos esses órgãos aqui, ele que vai traçar essa estrutura e tudo mais. Mas lembre-se, todos aqui dependem da Constituição, e quem é o guardião da Constituição? O Supremo Tribunal Federal.